Fala galera abençoada desse meu humilde canal. Galerinha, nesse vídeo aqui eu venho trazer mais informações sobre o caso do Daniel Mastral, que infelizmente se foi e creio eu que deixa saudades para muitos e talvez não para outros. Então, esse vídeo aqui eu quero compartilhar uma live em que o Vic Vanilla, que foi o seu amigo pessoal, ele relata coisas. Pelo menos é o que ele diz, tá, pessoal? É o que ele tá dizendo. O Vic Vanilla que tá dizendo isso. Se é verdade dele ou não, aí é problema dele. Eu só quero compartilhar esse vídeo com vocês. Eu, particularmente, pessoal, sinceramente, tá? Eu até senti uma sinceridade nas palavras do Vic Vanilla. Mas, como ele serve o pai da mentira, então é complicado acreditar 100% nas palavras dele. Mas deu a impressão que ele tá falando a verdade. Tá bom, pessoal? Vou deixar aí para vocês ver. Mas eu quero te fazer aqueles pedidos de praxe. Se inscrever no meu canal. Não é de graça, não é pago. Não vai doer no seu bolso. Deixar o likeão. E comentar aí o que você acha do que o Vic Vanilla diz no vídeo dele. Valeu, pessoal. Até um próximo vídeo. E ó, um abraço a todos. Fui! O Daniel já tava antevendo isso. O Daniel tava com as suas redes sociais quase todas bloqueadas, igual a minha. Eu já não posso mais falar no TikTok direito, porque os vídeos são trancados. Ele também não podia. Inclusive, anteontem ele me mandou uma mensagem pra você ver que o cara não tinha intenção de se suicidar. Anteontem o cara me mandou uma mensagem que queria me ajuda pra arrumar o TikTokzinho dele. Ele me falou, Gafanhoto, me dá uma ajuda pra... Gafanhoto, me dá uma ajuda pra arrumar meu TikTok e tal. Acho que eu até postei esse print nas minhas redes sociais. Ele, gente, antes de cair, né? Antes de tirarem o Instagram dele do ar, que até agora sumiu. E ninguém sabe por quê, sumiu de forma misteriosa. Ninguém encontra a Dai. Ninguém encontra o filho dele. Eu tentei falar com a sogra dele, com a Marta, que também é terapeuta holística. Tem um programa na Rádio Mundial. A gente não conseguiu falar com a família. Eu também nunca fui próximo da família dele. O Daniel tinha problemas com família, já vou falar disso. Mas por conta dessa semelhança que nos uniam, né? E aí a gente conversou durante horas. Foi mais de 3 horas a gente conversando. Ele me expôs os nomes das seitas que ainda perseguiam ele. Ele me expôs problemas da família. Ele tá enfrentando ainda. Ele foi acusado de muita coisa pela própria família. Falou muito bem do irmão. Mas o irmão não conhece esse caminho de satanismo, de ocultismo. O irmão do Mastral, se eu não me engano, é policial. Falou muito bem do irmão, mas falou muito mal de outras pessoas da família, que não me convém aqui ficar apontando agora os nomes. Mas ele teve uma disputa dentro da casa dele com uma pessoa que morou lá com ele, no tempo que a esposa dele ainda estava viva. A esposa do Mastral, que também veio a óbito, né? Também, enfim, tirou a própria vida. Ele falou com muita emoção do filho dele. Muita emoção. Ele falou com muita emoção do filho dele. Ele falou que o pastor Caio Fábio... Eu quero deixar isso registrado nessa live. O pastor Caio Fábio atacou ele de diversas formas. Atacou muito. No momento que mais tinha que acolher o Mastral, falando do filho dele, cuidando do filho dele, incentivando, porque o Caio Fábio também perdeu um filho. Então, na hora que ele mais tinha que ajudar o Mastral, ele falou coisas horríveis. O próprio Mastral tinha programado. Eu tenho a Raquel de testemunha e isso foi o que o Mastral me falou. Não tô dizendo que eu acredito ou não, eu tô dizendo que o Mastral me falou. O Caio Fábio foi muito leviano, acusou o Mastral de ter provocado a morte do próprio filho. Falou coisas horríveis no momento de dor do Mastral. Bom, o Mastral teve uma depressão em decorrência disso. E ele, com o tempo, ele conseguiu aprender a lidar com a morte do filho dele, né? O filho dele tava uma noite dormindo na casa deles e depois ele simplesmente sumiu e foi parar na estação de trem. E aí ele acabou se jogando na frente do trem. E eu não vou entrar muito nisso, é um processo doloroso. Imagino que é pra família que talvez vá assistir isso. E o Mastral falou tudo nos pormenores do que aconteceu. O Mastral vinha sendo ameaçado pelos mesmos satanistas, né, de boteco que ameaçam a mim. Então isso não preocupava o Mastral, né?
Hoje na internet você tem um bruxo a cada esquina, você tem feiticeiro. Imagens de hoje mostram um astral saindo do carro com a arma na mão e olhando meio assim e indo. E pra onde ele vai não mostra. Fala só que ele foi encontrado o corpo dele com um ferimento na cabeça. Eu já vi tanta morte no ocultismo, no satanismo. Eu já vi tanta morte de pessoas que eles recriam a cena de um jeito inconfundível. Várias. Isso tem que ser pauta pra vocês. Eu não sei se eu vou ficar vivo. Então isso tem que ser pauta pra vocês. Vocês têm que viralizar. Todo mundo que tá assistindo tem que viralizar essa live. Talvez ela nem fique no ar. A gente tem que mudar a história desse país. E são feitas as coisas mais milaborantes que vocês podem imaginar. Eu já fui contratado por agência de inteligência. Eu tenho como provar isso. Lógico que eu não posso expor na internet, mas eu já fui contratado por agência de inteligência. Meu conteúdo já foi censurado pelo governo da Rússia. Tanto que saiu lá na marcação um dia no TikTok. Porque graças aos BRICS, né? O TikTok parece que vendeu os direitos pra Rússia também mexer lá. Então não é só da China. E tava lá, mídia controlada pelo governo russo. Então o TikTok não é mais confiável. Eu tô cada vez mais sem redes pra poder falar. Eu dependo de vocês. Daniel, guardem isso, por favor. E compartilhem essa live pra milhões de pessoas, se possível. Mesmo que o astral tenha tirado a própria vida, não foi ele. Mesmo que. Porque vocês acham que o livre-arbítrio ele é muito simples. Você escolhe e ponto. A sua mente, ela tem níveis. Níveis cada vez mais internos, sombrios e escusos de consciência. Então, existem mecanismos... O próprio Mastral falou comigo na mesa. Existem mecanismos de você induzir uma pessoa a cometer um determinado crime ou ato violento, principalmente através de ondas eletromagnéticas ou através de músicas com arquétipos, com símbolos que mexem com o inconsciente. Você consegue estimular a depressão hoje através da música. Só através das ondas. Só através do som. O som é vibração. E o som atinge você em centros dos seus centros psíquicos, né? Que podem ativar uma ressonância extremamente negativa. Existem músicas hoje com um ritmo quebrado, sincopado. Não é só o funk, não. É outros tipos de música também. Que quebra a estrutura rítmica, quebra a melodia. E você fica desorganizado mentalmente. Você entra num caos ali, numa euforia. Tanto que tem músicas que te levam pra euforia. Tem músicas que te levam mais para um ambiente mais agradável, mais harmônico. Então o Mastral estudava muito sobre a teoria das ondas sonoras. Eu também tenho um estudo sobre isso. E alguns chakras são estimulados com esse tipo de onda eletromagnética e de onda sonora também. Então, visualmente, eles podem te pegar. Nas novelas, eles podem te pegar. Nas músicas, eles podem te pegar. Parece um papo louco, parece um papo de cristão, de seita de Jim Jones lá dos Estados Unidos e tal. E ficava todo mundo, né, fugindo depois. Mas não é, cara. Não é. Todo mundo que tem uma certa depressão, você tem que ficar de olho. Eu falei, Mastral, eu tenho vídeos, eu tenho chamadas no meu celular, eu tenho conversas com ele. Eu pergunto, Mastral, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Não, porque no gafanhoto, fica em paz. Você precisa de alguma coisa? Não. Bola pra frente. E era assim todo santo dia, ele nunca pediu nada pra mim. Teve uma vez que ele até me agradeceu de ter ficado do lado dele, que nem a família ficou. Eu preocupado com ele e tal. Então, assim, ele teria todo o motivo do mundo pra chegar pra mim naquela mesa e falar assim, vi que eu não tô bem. Todo motivo do mundo ele teria. Vi que eu não tô legal. Que ele já fez uma vez. Falei. Então a gente tava super tranquilo. Ele levantou, ele tava com uma calça do exército. E aí a gente foi até o clube de tiro, que fica ali perto. Fica o quê? 50 metros? Nem isso, acho que 40 metros. Tô com o nariz entupido aqui. E aí a gente atirou. E o cara tava muito bem. A arma tava bem, a mira tava boa. E foi, Vitão, tá tudo bem? Então, ele estava bem, tá? Antes da morte dele, ele estava completamente bem, completamente consciente do que ele estava fazendo. Eu acredito que se ele realmente veio a tirar a própria vida, com certeza teve chantagem aí no meio. Não tô dando nomes, mas pode ser dos processos que ele vinha enfrentando. Teve chantagem, então pode ser algo do tipo, se você acabar com a tua vida, a gente dá sossego pra tua família, a gente ajuda a tua família. Pode ser. Pode ter...
N motivos, cara. N motivos. N motivos que tenham pressionado ele psicologicamente a tomar esse ato. Porque há uma semana atrás, menos, há 6 dias, ele não estava nem pensando nisso. Eu ainda perguntei pra ele se ele pensava em um dia tomar uma atitude assim, e ele falou, jamais. Tenho filho pra criar. Foi o que ele me falou. Então, a gente fica aí pensando e não encontra uma lógica nisso tudo. Se não deram cabo nele, como eu acho que fizeram, se ele realmente veio atirar a própria vida, ou foi uma indução hipnótica, ou foi um acesso psíquico que dá pra ser feito. Tem alguns núcleos satânicos que conseguem invadir o teu mental e conseguem invadir o teu espiritual. E às vezes, por algum motivo, às vezes o astral não estava bem aquele dia. Tem formas de ser rebatido isso. Então, foi um acesso psíquico, ou foi uma indução hipnótica, ou foi uma coerção mesmo. Chegar alguém e falar assim, ó, se você não fizer contra você, nós vamos fazer contra a tua família. Eu acredito nessas 3 possibilidades. Agora, dele não partiu isso. Não partiu mesmo. Não partiu.